Olá, boas-vindas ao The Deep Dive. Hoje é 1º de março de 2026 e nós estamos com tudo pronto para mais um mergulho profundo. Com certeza. Olá. A nossa missão nessa exploração de hoje é destrinchar um conjunto bem robusto de notas e pesquisas sobre um tema que, afeta absolutamente todas as pessoas. O estresse dentro dos relacionamentos. É um tema inescapável. E o objetivo aqui não é apenas falar sobre o cansaço normal do dia a dia, sabe? Nós vamos investigar como o estresse, ao contrário daquela ideia super clássica de ser um fardo solitário, não é um problema isolado. A ciência aponta que ele é algo assustadoramente contagiante. Sim, exatamente contagiante. Quase como um vírus invisível mesmo. Um vírus que se espalha pelos ambientes, e a ideia é decifrar as profundas consequências psicológicas e também sociais que essa transmissão carrega para a vida em sociedade. Exatamente. É uma pauta essencial porque nós tendemos a subestimar o alcance real dessa tensão. O estresse dita muito da nossa experiência humana e, principalmente, de como tratamos quem está ao nosso redor. Compreender os mecanismos invisíveis de como ele se move é o primeiro passo para não sermos reféns desses impactos negativos. Para dar um contexto palpável, imaginemos uma cena extremamente comum. Após um dia exaustivo, cheio de cobranças, reuniões intermináveis, prazos apertados, tudo que se quer chegar em casa. Sim, o famoso descanso. A pessoa abre a porta, joga a chave no móvel e pensa: agora eu vou relaxar no sofá e aproveitar a noite com o meu parceiro ou com os amigos? É o cenário ideal para recarregar as baterias. Mas é justamente aí que os dados que estamos analisando levantam uma imensa bandeira vermelha. Uma bandeira gigantesca. Aquele descanso perfeito em casa pode ser uma ilusão completa. O estresse não é educado a ponto de ficar confinado no lugar onde começou. Não mesmo. Ele pula de um ambiente para outro e acaba infectando os relacionamentos mais próximos. Certo, vamos desvendar isso. Como é que essa bagagem invisível viaja dessa forma? Bom, para entender essa dinâmica, precisamos observar que o estresse não é estático. A literatura psicológica aponta 2 tipos principais de contágio. O primeiro deles acontece entre contextos, ou seja, situações ou ambientes diferentes. É o que os pesquisadores chamam de transbordamento de estresse. O stress spillover. Spillover, o transbordamento. Isso. O conceito básico é que a tensão gerada em um ambiente específico é literalmente embalada e carregada de forma física e emocional para um ambiente completamente diferente. O cenário que todo mundo conhece muito bem é ter aquele dia terrível no escritório e levar toda a irritação, a impaciência, até a tensão muscular para dentro de casa à noite. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque nós frequentemente assumimos que o fluxo de estresse do trabalho para casa é a rota mais comum e a mais destrutiva desse transbordamento. É o senso comum. Faz todo sentido pensar assim, né? Passamos 10 horas lidando com problemas profissionais e depois despejamos essa frustração na família. Porém, e isso me deixou chocada lendo as notas, os dados estatísticos mostram exatamente o oposto. O absoluto oposto? De trabalho do que o contrário. Ou seja, ter uma discussão conjugal no café da manhã, por exemplo, isso faz com que as pessoas relatem níveis estratosféricos de estresse em produtividade no escritório muitas horas depois. Como isso é possível? Se conectarmos isso ao panorama geral, nós começamos a entender como a nossa resiliência emocional realmente funciona na prática. Porque uma briga em casa destrói o dia de trabalho, mas um dia ruim no trabalho não destrói necessariamente a noite em casa. A resposta está em uma coisa simples: suporte social. Suporte social. Exato. Quando alguém leva o peso do trabalho para casa, geralmente encontra ali um ecossistema pronto de mecanismos de enfrentamento. Pode ser o ombro amigo do parceiro, uma taça de vinho conversando com um colega de quarto, ou simplesmente o conforto silencioso de estar no próprio refúgio. Esses recursos diluem o estresse profissional. Funciona como um filtro, não é? A casa absorve o impacto, amortece.
Perfeito, funciona exatamente como um filtro amortecedor. Mas no cenário oposto, a dinâmica muda de figura. O ambiente corporativo é implacável. No escritório, as pessoas não contam com esses recursos extras de enfrentamento emocional. Definitivamente não. Não dá para simplesmente parar uma reunião de diretoria no meio para processar uma briga conjugal. Ou, sei lá, pedir um abraço de conforto para a planilha de custos. Seria, no mínimo, estranho. Totalmente. E sem essa diluição, a tensão doméstica não se dissipa. Pelo contrário, ela se acumula e se mistura com as demandas do trabalho, o que faz com que o profissional não consiga ser a sua melhor versão de forma alguma. A falta de ferramentas de suporte no escritório transforma qualquer estresse doméstico em uma âncora muito pesada de carregar. Faz muito sentido quando olhamos por esse ângulo. A ausência de um porto seguro no ambiente corporativo amplifica tudo. Mas essa nossa imersão de hoje não para apenas na troca de ambientes. Se o transbordamento é o estresse mudando de lugar, existe uma segunda forma de contágio apontada nas pesquisas, A mais direta. que é o estresse mudando de pessoa para pessoa. É o chamado cruzamento de estresse, o stress crossover. E aqui a coisa age literalmente como um resfriado. Uma pessoa é o hospedeiro e transmite a tensão para quem está no mesmo cômodo. E o que eu achei mais intrigante no material é a primeira via de como isso acontece, o cruzamento empático direto. É basicamente a nossa empatia jogando contra nós mesmos. Exato, é a empatia operando em um nível quase biológico, involuntário. Nós somos seres sociais altamente programados para espelhar emoções. Apenas o ato de observar alguém que está visivelmente estressado já faz o nosso próprio corpo reagir. Caramba! O sistema nervoso de quem observa começa a disparar sinais de alerta, como se a própria pessoa estivesse passando por aquele problema original. A analogia do texto é brilhante. Assim como ver alguém chorando de tristeza nos deixa com um nó na garganta quase instantaneamente. Ver alguém andando de um lado para o outro, respirando rápido, com a testa franzida. Isso faz o nosso próprio batimento cardíaco acelerar. A tensão fica suspensa no ar e nós simplesmente a respiramos sem perceber. E o contágio não para na empatia invisível. Existe uma segunda via para esse cruzamento que é muito mais palpável. E muitas vezes é a fonte de grandes conflitos. As estratégias de enfrentamento nocivas. Ah, essa parte é dolorosa de ler. É verdade. Muitas vezes a maneira como tentamos aliviar o nosso próprio estresse cria uma montanha de estresse para quem vive no mesmo teto. Essa parte é fascinante. O exemplo trazido na pesquisa ilustra isso de uma forma muito clara. Imaginemos um casal e decide que a sua estratégia de enfrentamento para relaxar vai ser sentar no sofá, ligar a televisão e entrar em um estado de alienação total por 4 horas seguidas. Zero comunicação, apenas encarando a tela. Exatamente. A pessoa acha que está fazendo um bem a si mesma, reduzindo a própria marcha mental. Mas, ao se desligar completamente das responsabilidades da casa, ela acaba de transferir todo o peso da rotina noturna para o outro parceiro. De repente, uma única pessoa precisa cuidar das crianças, preparar o jantar, limpar a bagunça, organizar o dia seguinte. É basicamente tentar apagar um incêndio na cozinha enquanto a outra pessoa assiste a uma série tranquilamente no sofá. O que é uma tentativa de relaxamento para um, torna-se uma fonte avassaladora de estresse adicional para o outro, que foi soterrado de trabalho de uma hora para outra. E além dessa alienação, nós temos a terceira via do cruzamento de estresse. Que acaba sendo a mais explosiva. Sim, as interações sociais negativas em si. Quando estão sob forte tensão, a nossa regulação emocional vai para o ralo. Com a falta de sono e a irritação à flor da pele, as pessoas dão respostas atravessadas, criam atritos por coisas minúsculas, perdem a paciência rápido. E conviver com alguém que está constantemente reativo, naturalmente vai estressar qualquer indivíduo ao redor. É inevitável. E é um ponto crucial sobre essa dinâmica toda. Nós temos a tendência de achar que o cruzamento de estresse exige um evento gigantesco, um verdadeiro cataclismo na vida de alguém. Uma demissão, uma tragédia. Exato. Pensamos que só algo como uma demissão repentina ou uma crise financeira severa tem a força para desencadear esse contágio, mas os dados mostram o contrário.
uma sucessão de pequenos estressores diários. Coisas tão banais quanto um trânsito um pouco pior que o normal ou um e-mail passivo-agressivo de um colega. Isso é mais do que suficiente para iniciar essa infecção viral de tensão. É o efeito gota d'água. É o gotejamento diário. Ele vai corroendo silenciosamente a qualidade da comunicação e o tempo que o casal passa junto. Então, o que tudo isso significa? Em termos práticos para o corpo humano. Nós já estabelecemos que o estresse viaja no carro com a gente, entra pela porta da frente e salta para as pessoas ao nosso redor. Mas existe um pedágio sendo cobrado nessa viagem constante. Uma conta fisiológica e psicológica. O corpo não é invencível. De forma alguma. A conta chega e ela é bem alta. É muito importante fazer a distinção baseada nas fontes entre o estresse agudo, que é aquele pico de adrenalina de curto prazo para lidar com um perigo imediato, e o estresse crônico, que é o verdadeiro vilão dessa história. O perigo real. O crônico é um estado de alerta constante, ininterrupto. Fisicamente, a lista de sintomas documentada para quem carrega essa tensão contínua é muito severa. Estamos falando de uma fadiga profunda. Uma fadiga que 8 horas de sono simplesmente não resolvem. Dores de cabeça tensionais quase que diárias. Aquela dor de estômago crônica. Uma rigidez muscular enorme. E episódios de tontura e até uma acentuada perda de libido. O corpo entra em um estado de desgaste contínuo. E a mente não fica nem um pouco atrás, não é? O impacto psicológico descrito no material envolve uma irritabilidade constante, onde qualquer comentário inocente é interpretado como um ataque pessoal, uma interrupção severa do sono, nervosismo e uma absoluta falta de energia mental. E falando em energia mental, as notas mencionam muito aquela pane cognitiva. A famosa névoa mental, né? Exato. A ciência apresentada confirma que o estresse interrompe a nossa capacidade de focar a atenção e detona nossa memória de curto prazo. A mente avalia o mundo de forma diferente sob pressão. E por falar nisso, há um conceito sobre avaliação do desafio que eu achei uma virada de chave gigantesca. Sim, o conceito de avaliação de estresse e a geração de emoções é fascinante. A grande questão é que o evento estressor em si, seja um prazo apertado ou uma apresentação complexa, ele é neutro. A emoção que surge não é gerada pelo evento, mas pela forma como a mente o avalia. Se a mente julga aquele cenário como uma ameaça iminente, algo que vai causar danos e do qual não há recursos para escapar, o corpo obedece, gerando angústia, ansiedade paralisante e muito medo. Mas se a mente avaliar esse mesmo evento, esse mesmíssimo desafio externo, não como uma ameaça, mas sim como um desafio a ser superado, a química muda completamente. Muda tudo. O corpo ainda se prepara, claro. Mas agora a ciência chama isso de eustresse, o estresse positivo. O resultado dessa reavaliação é um estado de alerta focado, empolgação e, no final, sentimentos de orgulho e felicidade pela superação. O gatilho externo é o mesmo, a leitura interna é que muda o jogo. É o poder de como encaramos o obstáculo. E já que estamos aprofundando na mecânica da mente, há um modelo teórico vital presente nas fontes que explica muito sobre o nosso limite de ruptura. O modelo diátese-estresse. Esse é fundamental. Basicamente, ele funciona como uma explicação de como os distúrbios psicológicos severos se desenvolvem. O que o modelo postula é que o estresse ambiental, por mais extremo que seja, raramente gera um transtorno psicológico do mais absoluto nada, como uma depressão clínica ou esquizofrenia. O estresse precisa se unir a algo que já estava lá. Precisa encontrar um terreno preparado. E esse terreno é o que a teoria chama de diátese. Exato. A diátese é uma predisposição. Uma vulnerabilidade inerente que muitas vezes é invisível e silenciosa. E o distúrbio surge da colisão entre essas duas forças. A predisposição interna de um lado e a carga de estresse do ambiente do outro. E o material lista que essa vulnerabilidade pode vir de várias fontes. Pode ser genética,
Sim, biologia pura. Pode nascer de experiências adversas, traumas vividos lá na primeira infância, ou pode até ser fruto de padrões de pensamento desadaptativos que a pessoa aprendeu ao longo da vida. A matemática desse modelo é o que impressiona. Quanto maior for a predisposição de alguém, quanto mais forte for essa diátese, de menos estresse ambiental essa pessoa vai precisar para que o gatilho da doença mental seja puxado. É uma equação muito reveladora. É por isso que não faz sentido julgar a forma como duas pessoas diferentes reagem ao mesmo problema no trabalho. Cada indivíduo carrega uma mochila invisível de predisposições com pesos completamente diferentes. E essa ideia de fardos invisíveis nos leva a um ponto extremamente crítico dessa nossa investigação. Uma carga social oculta. Isso levanta uma questão importante. Até agora falamos de estressores comuns. Mas há grupos na nossa sociedade que lidam com uma carga estrutural gigantesca. As pesquisas documentam profundamente o conceito de estresse de minorias. Nós entramos agora em uma esfera onde o estresse reflete a estrutura da própria sociedade, de fato. Sim, e diferente do estresse de perder um prazo, esse é um estresse crônico que surge do pertencimento a grupos socialmente marginalizados. É o enfrentamento constante de estereótipos, do preconceito sistêmico, da discriminação explícita e daquelas microagressões diárias que não dão descanso. E as consequências documentadas disso são um choque de realidade pesado. Os impactos físicos na população que sofre com esse estresse de minorias são dramáticos. As fontes revelam que os membros desses grupos possuem taxas muito mais altas de doenças relacionadas à tensão crônica, como um índice alarmante de doenças cardíacas em comparação à população que não vivencia essas pressões estruturais. E há um detalhe que precisa ser frisado aqui, absolutamente impressionante e triste. A discriminação não precisa nem se concretizar fisicamente ou verbalmente no momento para causar dano. Apenas a expectativa já destrói o corpo. Apenas a expectativa de ser discriminado. O simples estado de hipervigilância. Aquele alerta constante para tentar antecipar e se proteger do próximo olhar enviesado. Isso já é suficiente para elevar drasticamente os níveis de estresse no corpo da pessoa o tempo todo. Inundar o sistema biológico de tensão. O custo de precisar viver em guarda ininterruptamente é altíssimo. E a consequência de todo esse acúmulo, conectando todas as formas de estresse que vimos hoje, seja o de minorias, o conjugal ou do trabalho, é a quebra catastrófica da nossa autorregulação. A quebra do freio. Exato. A autorregulação é a capacidade de monitorar os pensamentos, segurar sentimentos e organizar nosso comportamento social. Quando o estresse está muito alto, nós simplesmente perdemos o controle dessa autorregulação, resultando em explosões emocionais desproporcionais e interações sociais extremamente difíceis, o que só gera mais problemas. É uma bola de neve, uma reação em cadeia. Mas, depois de mergulharmos fundo nessas dinâmicas pesadas, o roteiro das pesquisas nos pede para resgatar o tom de esperança. A nota otimista para fechar essa discussão. E ela existe. Da mesma forma que o estresse é contagioso, da mesma forma que a tensão pula de pessoa para pessoa, as emoções positivas também são absurdamente contagiosas. Totalmente. A alegria, o conforto, a paz, um parceiro feliz, um tom de voz acolhedor, um toque carinhoso, tudo isso atua como uma fonte poderosa de felicidade e cruza o ambiente da mesma forma que o estresse cruzaria. É um antídoto imediato. É o lado iluminado desse contágio social. E é por isso que o suporte de outras pessoas é a principal arma que temos para desarmar o estresse e evitar que o ciclo negativo aconteça. Entender esses mecanismos, tudo o que abordamos aqui, é o que permite a quem nos ouve identificar quando estão sendo infectados pela tensão alheia e, principalmente, permite interromper o ciclo. Entender a engrenagem nos dá a chance de parar o motor antes que ele superaqueça. E, para coroar a nossa investigação, deixa um pensamento provocativo, algo para refletir com calma, além das anotações que destrinchamos. Se a ciência nos diz que apenas a expectativa de sofrer discriminação já gera uma alta carga de estresse biológico, e se já sabemos que o estresse pula de pessoa para pessoa quase como um vírus, quanta da tensão diária, dos atritos que vemos nas ruas, dos conflitos que sentimos na sociedade como um todo,
Não é, na verdade, o efeito cascata e invisível de preconceitos sistêmicos, preconceitos que vão sendo passados de indivíduo estressado para indivíduo estressado, cruzando ambientes, até chegar, sem ser convidado, dentro das nossas próprias casas. Fica a reflexão para quem acompanha o programa. O impacto invisível do mundo lá fora, na nossa mesa de jantar. Muito obrigada pela companhia de todos nesta investigação profunda. Nós encerramos por aqui essa exploração. Até a próxima!